Boa tarde, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês uma história social da minha família. Somos neurodivergente e queremos falar sobre o nosso processo na igreja. Esse nosso roteiro, ele é emocional. Eu estou fazendo aqui para o YouTube e ele é formação para as igrejas também. Ele é feito por Daniela Bento, aqui do canal @Dani Acolhendo Famílias Atípicas. Eu quero falar uma coisa com vocês. Talvez essa história não seja sobre mim. Talvez seja sobre você. Ou talvez sobre alguém que você julgou sem perceber. Eu sou a Daniela. Eu sou mãe do Heitor, uma criança autista. E essa é a nossa história sobre a fé, dor, aprendizado e pertencimento. Provavelmente em algum momento eu vou chorar aqui e vou me emocionar. Se você sentiu deslocado em lugar que deveria ser seguro, fica comigo, me acompanhe. Gente, eu quero contar para vocês sobre o diagnóstico. Após a pandemia, veio o diagnóstico do transtorno do espectro autista com atraso de fala do meu filho. A partir dali, tudo ficou muito intenso. Todos os dias eu me perguntava: o que eu faço para ajudar o meu filho? Então vieram as terapias, o laudo, estudos, medos do futuro e um amor que precisava aprender rápido. Se você é mãe atípica, se você é uma mãe atípica, comenta eu te entendo. A mudança de rota e a exaustão foi notável. Para ajudar o Heitor, eu mudei minha rota profissional. Eu fiz graduação em recursos humanos e o meu sonho era fazer pós em psicologia organizacional. Após o diagnóstico do meu filho, iniciei uma pós-graduação em psicologia infantil. Não foi fácil. Exigiu renúncias, noites sem dormir e uma força emocional. No meio disso tudo, o casamento passou por turbulência. Como todos vocês sabem que 70% a 80% dos relacionamentos após um diagnóstico, eles sofrem separação. O pai do Heitor teve burnout por conta do excesso de informação do trabalho, o excesso de demanda com as terapias e o excesso de responsabilidade. E eu, Daniela, precisei ser forte todos os dias, mesmo estando quebrada por dentro. A igreja que deveria me acolher, onde eu buscava apoio espiritual, onde eu fui batizada. A família estava completa ali na igreja, mas o acolhimento não. O Heitor, ele ama instrumentos musicais, ele ama e aprende olhando, tocando e sentindo. Mas eu, como mãe, eu ouvi: cuida do seu filho, irmã. Como se o autismo fosse desobediência. Você imagina ouvir isso no início de um diagnóstico. Quando houve acolhimento em uma outra igreja que nós fomos procurar com o passar do tempo, a gente passou por essa decepção na igreja que não nos acolheu, que é a igreja onde eu fui batizada. E a gente viu que o Heitor não precisava de regras de repreensão, o Heitor precisava de acolhimento. E eu fui buscar direcionamento a Deus. E Deus me deu, conversando com outras mães atípicas, o direcionamento de procurar uma outra denominação. E nisso que eu fui procurar uma outra denominação, eu fiquei sabendo que a outra igreja tinha sala adaptada, com piscina de bolinha, pessoas que enxergavam uma criança, não uma questão ali, né? E ali o Heitor pôde ser criança e eu pude respirar e participar de um culto por inteiro. E aí é onde eu falo para vocês, gente, tem que tomar muito cuidado, porque uma frase ela pode destruir uma família. E aí passou o tempo, né?
a gente mudou para um apartamento onde a gente comprou. Nesse processo, a gente encontrou uma outra igreja em frente à escola do meu filho. Nós começamos a frequentar. Eu, com a minha pós-graduação em psicologia infantil, fiz uma caixa adaptada com todos os brinquedos do interesse do Heitor. Porém, as pessoas que estavam naquela salinha não estavam capacitadas. E aí, de qualquer maneira, a salinha ainda era custosa para o Heitor. A salinha ainda não era um ambiente que ele conseguia lidar. E eu sofria e o Heitor também. E aí o Heitor começava a chorar, tal, e eu percebia que as pessoas queriam reter ele ali dentro para ele ficar. E gente, não funciona dessa maneira. E aí eu voltei novamente para a igreja onde o Heitor tinha a piscina de bolinha, tinha o acolhimento. Frequentamos mais um ano. Só que eu tenho uma rede social, né, no Instagram, onde eu tenho 15 mil seguidores. E eu recebo muitas informações, inclusive informações sobre coisas traumatizantes e abusos com crianças, né, autistas em igreja também. E isso começou a me acarretar muitas questões emocionais e psicológicas. E mais uma vez eu pedi direcionamento para Deus. Eu falei: Senhor, me dá leveza nessa história. Senhor, me guia, né? E aí eu voltei para a igreja onde eu fui batizada, a igreja lá do início do diagnóstico que não tivemos acolhimentos. E nessa volta para a igreja, eu confesso para vocês que o primeiro dia eu me senti muito feliz porque o Heitor já tinha evoluído, o Heitor já consegue ficar sentado, sendo que ele precisa de um celular com o jogo do alfabeto para ele, com o volume baixo para ele se regular. E eu ouvi nessa igreja, irmã, essa igreja não é para você e para o Heitor. Eu respondi com leveza e perguntei: por que, irmã? Aí ela falou: porque está todo mundo te olhando. Aí eu olhei e falei assim: irmã, provavelmente é porque eu e o Heitor somos lindos, né? Só que ela não sabia o que tinha acontecido no início do diagnóstico, né? O que já tinha nos destruído emocionalmente, o que já nos tinha traçado rotas diferentes com a família inteira. E aí, gente, eu mais uma vez olhei. Hoje eu já estou madura no meu processo. Hoje eu já vejo evoluções do meu filho. Mas as pessoas não têm ideia do quanto que cada palavra pode impactar. Gente, no início do diagnóstico, tudo que me falava se tornava muito destrutivo emocionalmente para mim e para minha família. E eu quero falar para vocês uma coisa. Igreja, o autismo não é desobediência. A inclusão, ela exige conhecimento, ela exige fé. A fé não deve machucar. A igreja é lugar de pertencimento, né? Se Jesus estivesse ali, ele pediria silêncio ou abriria espaço para aquelas crianças autistas? Pensa nisso. Eu quero deixar aqui uma parte, né, gente? Quem tiver interesse, eu faço formação para as igrejas, eu faço formação para escolas, né? E eu quero falar, e para empresas também, eu quero falar para vocês uma reflexão, para vocês, líderes e membros. Esta história representa milhares de famílias neurodivergentes. O autismo não é falta de educação, não é rebeldia, não é ausência de fé. Muitas das vezes, a criança ainda não tem o controle inibitório, né? A criança ainda não sabe essa parte do desenvolvimento social estabelecido. A igreja ela deve ser acolhedora
E ela deve entender que nem toda criança consegue ficar sentada, nem toda criança compreende comandos verbais. E tá tudo bem. Nem toda criança ela tem uma regulação sem o apoio de uma pessoa, sem o apoio de uma mãe, sem o apoio de um objeto. Ferramentas de inclusões são salas adaptadas, são liberdade de circulação, é o uso do celular, é o uso de um brinquedo, é o uso de fones como autorregulação, olhar de amor e não de julgamento. E eu quero fazer uma pergunta final para a igreja. A família precisa se encaixar ou a igreja precisa aprender a amar o próximo como Jesus amou? Me segue para mais dicas, me segue para mais vídeos como esse aqui no canal do YouTube, Dani, Acolhendo Famílias Atípicas. E eu vou trazer mais histórias sociais como essas, de aprendizados e de superações que a gente já enfrentou. Doeu, mas eu sobrevivi. E você, mãe atípica, você consegue. Você vai superar. O seu filho vai superar. Eu sempre falo, os nossos filhos, eles são capazes, independente de nós não ver o invisível, mas o invisível ele é visível para Deus. Então você crê no milagre, você crê na transformação e você coloca o seu filho em ambientes onde ele consegue estar. E isso você vai fazendo todo o processo de dessensibilização, porque você vai conseguir junto com seu filho, acredite. E juntas nós estamos aqui para a gente enfrentar todas as nossas demandas, todas as nossas lutas, todas as nossas questões invisíveis. Conte comigo, eu estou aqui, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e recomende o canal para outros familiares que precisam ouvir essa história social. Até mais!